Nós vamos orar agora, antes do estudo. Nós vamos colocar em agradecimento na nossa oração o Ademir e a Beth, que estão recuperados. O nosso irmão Eduardo, lá de São Paulo, que já está bem melhor pela graça de Deus. O nosso irmão Maicon, que também já está em casa. E orar pelo nosso irmão Reginaldo, que hoje está de aniversário. Então, falemos com Deus em oração. Depois, Pastor, no final... Oi? Puder incluir o marido da professora Lisandra, a gente não sabe o nome dele. A professora Lisandra de Flauta, lá da colega da Fran também. Sei. Ele está ruim com Covid e pneumonia. Uau. Mas Só não sei o nome dele, tá? Eu conheço ele, mas também não sei o nome. Mas a gente vai falar de uma forma que Deus sabe. Tadeu, colocar o Anselmo também. Tadeu o nome. Ah, é verdade, verdade. O nosso irmão Anselmo, ele também está entubado pela Covid. Com licença, posso pedir também a oração pela Marilete, que ela está adoentada, não foi constatado o vírus, mas ela está adoentada, está cá em casa. Ok, vamos orar por ela. Então, por favor, obrigado. Obrigado também, dona Margre. Mais alguém? Se alguém lembrar, depois no final a gente dedica mais um momento de oração. Bondoso e misericordioso Deus, nosso amado e gracioso Pai, estamos aqui nesse momento para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos, te agradecer pela nossa vida e por mais esse dia que é uma dádiva de tuas mãos. Pedimos agora o teu Espírito Santo para que ele venha nos iluminar e nos abençoar nesse momento de estudo. Confessamos perante ti os nossos pecados e pedimos o teu perdão gracioso. Também, ó querido e amado Deus e Pai, queremos colocar diante de ti a nossa gratidão e também os nossos anseios. Te louvamos e te agradecemos pela recuperação da saúde do Ademir, da Beth, do nosso irmão Eduardo e do Maicon. Obrigado, Senhor, por teres cuidado deles até aqui. Também queremos pedir e clamar que tu olhes graciosamente pelos nossos irmãos, o Tadeu, o Anselmo, que está hospitalizado, o Everaldo, que também está internado, a recuperação do nosso irmão Adriano, da esposa dele, e também da nossa irmã Ivanir, que também está com a Covid. Pai gracioso, olha por esses irmãos misericordiosamente. Derrama sobre eles o teu Espírito Santo em rica medida e fortalece-os, especialmente na fé, mas também, se for da tua vontade, recupera-lhes a saúde. Olha também pela nossa irmã Marilete, que sempre está aqui conosco e que está adoentada. E, se for da tua vontade, cuida para que ela seja restabelecida outra vez, pois esse é o nosso desejo, mas nós entregamos tudo em tuas mãos. Também queremos, nesta noite, te louvar e te bendizer pelo aniversário do nosso irmão Reginaldo, que hoje completa, pela tua graça e misericórdia, mais um ano de vida. Louvamos o teu santo nome e pedimos que renoves sobre ele e sobre a família dele as tuas mais ricas e incontáveis bênçãos. A todos que estão aqui nesta noite acompanhando, também derrama teu Espírito Santo, a tua bênção, a tua proteção, guardando cada um de nós e também nossos amigos e familiares. Abençoa-nos agora quando vamos estudar a tua palavra, por amor de Jesus, teu Filho, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, então hoje nós vamos ter o nosso estudo dirigido nesta noite. Dona Cacilda também entrou depois, um pouquinho. Bem-vinda, Dona Cacilda, muito bom ter a senhora aí com a gente também. O estudo dessa noite será dirigido pelo nosso pastor estagiário Felipe. Como nós estamos no tempo da Páscoa, o tempo da Páscoa ele vai ainda até o dia do Pentecostes. E nós vamos, então, hoje sair mais uma vez da nossa rota da administração da vida cristã e vamos acompanhar com o pastor Felipe um estudo específico sobre a ressurreição de Jesus. Então, Felipe, bem-vindo e muito obrigado pelo estudo desde já. E a palavra agora é contigo. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade, pastor, e queridos irmãos, pela oportunidade de estar ministrando esse estudo. Então, que neste momento, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Como o pastor disse, estamos no período pascal, estamos no período da Páscoa, né? Antes
até sábado, estávamos no período quaresmal, no período de quaresma, período de meditação no sofrimento e na morte de Cristo. Então, agora nós estamos no período pascal, onde a igreja lembra a ressurreição de Jesus, né? E eu quero aqui aproveitar hoje, então, já que estamos nesse clima de Páscoa, nesse clima de alegria, de ressurreição, estudar um hino que eu particularmente gosto muito, né, e que reflete muito bem a mensagem do período que estamos vivendo, né, reflete muito bem a mensagem do período da Páscoa. O hino do qual estou falando é o hino 111 do nosso cenário, né, provavelmente, com toda certeza, você já deve ter escutado esse belíssimo hino, né? Então, eu vou cantar ele uma vez aqui, 4 estrofes, é um hino muito gostoso, bem rapidinho de cantar. Vou cantar para aqueles que não conhecem, né, possam conhecer, aqueles que já conhecem, então, convido que cantem e relembrem comigo este hino. Vou projetar a letra aqui, e fica mais fácil, então, para a gente acompanhar. Opa. Vitorioso ressurgiu, aleluia. Cristo que nos redimiu, aleluia. Exultemos com fervor, aleluia. Vive está o Redentor, aleluia. Do sepulcro veio a luz, aleluia. Quem por nós morreu na cruz, aleluia. Ressurgiu o Redentor, aleluia. Exaltai-o com fervor, aleluia. Nossos males expiou, aleluia. Toda culpa resgatou, aleluia. Deus concede a nós perdão, aleluia. Não há mais condenação, aleluia. Não há quem te seja igual, aleluia. Rei supremo celestial, aleluia. Honra seja-te, Senhor, aleluia. Tu que és nosso Redentor, aleluia. Dá-lhe aleluia, né, gente? Linda a letra, né? Letra belíssima. Um hino muito gostoso de cantar. No final, a gente vai cantar ele de novo, tá? Meus irmãos, como a gente sabe, né, a música, ela é muito importante na vida dos seres humanos, né? Nós vemos como a música é importante e como ela traduz o que está no coração das pessoas. Quando olhamos para a sociedade brasileira, por exemplo, isso é muito perceptível
quando a gente observa a quantidade de pessoas que caminham em espaços públicos, a quantidade de pessoas que caminham, por exemplo, de fones de ouvido, né? Sempre ali, em sua maioria, ouvindo músicas, né? Então, a música, ela sempre está presente, não só no povo brasileiro, mas em todos os lugares do planeta. A música é algo marcante, a música é algo presente. Pois bem, o povo de Deus sempre utilizou a música com o propósito de louvar a Deus e anunciar as suas maravilhas. Vamos ver o que o salmista nos diz no Salmo 107, versículo 15. Alguém poderia ler, por favor, esse salmo? Salmo 107, versículo 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isso, obrigado. Olhem só o que o salmista está nos dizendo aqui, né? Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. E a música é uma forma de nós darmos graças ao Senhor, né? E essa importância da música levou Lutero, por exemplo, a declarar que, para a proclamação da palavra de Deus, a música ficava imediatamente após a teologia. Por isso que a igreja luterana ficou conhecida como a igreja que canta, já que a igreja luterana tem uma grande coleção de hinos e cânticos sacros. Ou seja, então nós usamos a música para dar graças a Deus, né? É o que acontece no culto, por exemplo. Nós, no culto, quando vamos à igreja, nós vamos para ser servidos pelo nosso Deus, servidos nos meios da graça, servidos através da palavra que é proclamada, através do sacramento, através da Santa Ceia, através do perdão dos pecados. E gratos por isso, alegres, nós louvamos ao Senhor. Louvamos, nós cantamos. Então, a música cristã, no entanto, ela tem algumas peculiaridades diferentes das músicas não cristãs. Isso aqui a gente pode falar assim, ou músicas profanas, as músicas do mundo. Os artistas cristãos, procurando fazer o melhor para o reino de Deus, foram desenvolvendo a chamada hinodia ou hinologia, que é o quê? Essas duas palavras esquisitas. Hinologia ou hinodia é a arte de escrever poesia sacra e vincular essa poesia a melodias para serem cantadas. A arte, por exemplo, de escrever músicas sacras, exige conhecimento bíblico muito aprofundado e o domínio da arte da música, pois um hino cristão, ele precisa trazer a mensagem da palavra de Deus como seu foco principal. Sem este ponto, sem a música trazer a palavra de Deus como foco principal, a música ela não é considerada cristã. Antes, é considerada, então, profana. E em nosso cenário luterano, por exemplo, temos uma compilação de hinos que nos apresentam as características que eu disse e que estão organizados tematicamente conforme o ano eclesiástico. Pois bem, ao abrirmos o inário luterano, no hino 111, a gente se depara com um hino que já foi entoado por cristãos de muitas gerações nos últimos 900 anos. Então, olha só, esse hino que a gente acabou de cantar já está sendo entoado há mais de 900 anos. Esse hino poderia ser considerado um clássico, né? Visto que ele traduz a alegria e a grandiosidade do acontecimento da Páscoa de maneira tão forte e de maneira tão sublime. Quando o povo de Deus canta esse hino, é possível perceber que este hino apresenta de forma clara e apresenta de forma objetiva a palavra de Deus no tocante à obra da salvação. Uma salvação que é saudada pelo povo de Deus com o quê? Glória a Deus. Aleluia. Que é repetida em cada verso, pois é a obra pura do amor de Deus. E que obra é essa? Né? Eu convido alguém aí que se proponha a ler João, capítulo 3, versículo 16. Conhecido versículo, né? João 3, versículo 16. Esse não precisa ler, né? Tem que estar na cabeça já. Tem que saber de cor, né? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado. Olha só, essa é a maior obra e prova da bondade do Senhor nosso Deus.
Mesmo nós não sendo merecedores do seu amor, mesmo nós não sendo merecedores do seu perdão, ele envia o seu único filho, porque ele ama o mundo de tal maneira que ele deu o filho ao mundo para que esse filho desse a sua vida na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim sendo, temos neste hino, o hino 111 do Inário, Vitorioso Ressurgiu, um autêntico testemunho cristão sobre o que é e sobre o que significa a Páscoa para nós. Com isso, então, eu convido vocês agora, neste momento, junto comigo, a estudarmos o conteúdo, bem brevemente, o conteúdo deste hino, né? A gente vai estudar brevemente a sua letra. Vamos começar, então, com a primeira estrofe. Sem os aleluias, a primeira estrofe está escrita assim: vitorioso ressurgiu, Cristo que nos redimiu, exultemos com fervor, vivo está o Redentor. Olha que poesia bonita. A promessa de Deus, feita e registrada no Gênesis, foi cumprida integralmente por Cristo que morreu e ressuscitou, selando para sempre a vitória sobre a morte. E onde está essa promessa? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 3:15. Alguém pode ler? Gênesis 3:15. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso, obrigado. Vamos observar bem este versículo, né? Vamos observar o movimento do texto. O texto, ele começa com o conflito entre a mulher e a serpente, né? Esse versículo é Deus dirigindo a cobra depois que ela tentou Eva a comer do fruto proibido, né? Então, o texto começa com o conflito entre a mulher e a serpente. Em seguida, ele se move para o conflito entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Mas, surpreendentemente, conclui com o conflito entre o descendente da mulher e a própria serpente. Então, está claro aqui que este versículo não é simplesmente sobre a origem da inimizade entre os humanos e as cobras, mas relata um conflito que irá culminar na derrota de Satanás na cruz, razão pelo qual este versículo é frequentemente chamado de proto-evangelho, ou seja, a primeira promessa do evangelho. Então, meus irmãos, a ênfase da ressurreição como sendo o vitorioso coroamento da obra de Jesus Cristo aqui na terra, como cumprimento desta promessa descrita em Gênesis, está presente aqui nessa primeira estrofe. A ressurreição de Cristo é a verdade da Páscoa que faz parte da pregação de todos os discípulos de Cristo, de todos nós, de todos os cristãos, e que deve sempre ser confessada. Naquela Páscoa, né, quando Cristo ressuscitou, foi selada uma verdade. A ressurreição é um fato que não pode ser negado. Mateus 28, versículo 6 diz, né, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Né? Essas palavras foram as palavras do anjo que estava lá na sepultura onde o corpo de Cristo foi colocado após ter sido retirado morto da cruz. Meus irmãos, olha o que nós cantamos. Vitorioso ressurgiu. Não há nenhum ser humano que pode fazer isso. As pessoas da área médica e da biologia conseguem até reanimar alguém após um acidente, por exemplo. Mas ressurgir alguém que estava morto há mais de 36 horas, somente uma pessoa pode protagonizar isso. Somente o Senhor nosso Deus. Não há outro. Por isso, então, que nós cantamos vitorioso ressurgiu. A ressurreição de Cristo, ela nos dá a certeza de que nós também ressuscitaremos. Alguém, por favor, leia Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
essa verdade muda a vida de qualquer pessoa. Não é possível ficar indiferente diante dessa novidade ou condição de vida. Por isso, a repetição constante em nossas vidas redimidas precisa ser aleluia. Aleluia. Isto é, louvado seja o Senhor por essa novidade de vida. A vitória de Cristo sobre a morte no dia da Páscoa faz com que os cristãos de todos os tempos sintam um enorme desejo de louvar a Deus. Isso é tão forte na igreja cristã que o domingo passou a ser o dia preferencial para os cristãos prestarem culto e adoração ao Senhor, seu Deus. Desta forma, deram um novo sentido ao uso pagão da palavra latina Dominus, Senhor. Domingo se tornou o dia do Senhor, porque nesse dia é lembrado e celebrado o acontecimento daquela Páscoa, a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Então, todo domingo, quando nós vamos à igreja, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Tá ok? Vamos então passar aí para a segunda estrofe. A segunda estrofe diz assim: do sepulcro veio a luz, quem por nós morreu na cruz. E surgiu o Redentor, exaltai-o com fervor. E nosso hinário luterano, há uma pequena nota no final do hino 111. Ela diz que este hino tem como base a sequência latina Victimae Paschale. É assim, Ricardo, que fala? Eu não vou... Quem manja do latim, eu acho que Ricardo manja, né? Que essa sequência já existia lá no ano 1100. Ou seja, lá na Idade Média. Com isso, nós imaginamos que Martinho Lutero já conhecia e apreciava cantar este hino medieval. Tem um livro chamado A Liturgia Luterana, de Luther Red, que esse autor afirma que o reformador, ele gostava muito desse hino, pois via nele uma descrição do conflito entre a morte e a vida. Por isso, quando Lutero escreveu o seu hino da Páscoa, que está no Hinário Luterano número 109, Lutero praticamente incorporou nele uma estrofe inteira desse hino 111. Então, na Páscoa, a luz veio de onde menos se esperava. Da sepultura. Um lugar de trevas e morte. Em Lucas 24, versículo 5, está escrito, né? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Aqui, nesse versículo, encontramos a fala do anjo às mulheres que foram ao túmulo de Jesus. E essa mensagem que o anjo dá é fundamental para o nosso mundo, onde as pessoas vivem sempre à sombra da morte, confundidas pelo diabo, que utiliza para isso o mundo desenfreado das paixões. Meus irmãos, isso é tão terrível que temos um enorme contingente de pessoas correndo desesperadamente atrás de alguma novidade que as possam salvar. Infelizmente, as novidades se sucedem de um modo tão rápido que a novidade acaba sendo a novidade. O império do consumo gera o consumismo que consome a tudo e a todos, ou seja, um verdadeiro trocadilho, confundindo a verdade com a mentira. E tudo fica ainda pior devido ao fato de que as pessoas, na confusão em que vivem, não conseguem identificar do que precisam ser salvos. O pecado, então, ele acaba se tornando a verdade, uma grande trama diabólica e mortal para a alma. Porém, a palavra de Deus, ela não é consumo e nem consome ninguém. A palavra de Deus, ela é a boa notícia. Ela é evangelho. Evangelho este que atesta: a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito lá em João capítulo 6, versículo 40. Diferentemente da palavra do pai da mentira, diferentemente da palavra de Satanás, a palavra de Deus nos dá a real situação em que vivemos. Isso nós chamamos de lei, que nos mostra que nós somos pecadores, para depois nos orientar e nos salvar, o que chamamos de evangelho. Com isso, nós temos a verdade que liberta e que salva. E que verdade é essa que liberta e que salva?
que Cristo morreu em nosso lugar e depois ressuscitou, para que nós possamos, por meio da fé, viver com Ele eternamente. E essa grande alegria, e essa grande notícia, precisa ser celebrada sempre. Por isso que sempre cantamos repetidas vezes, aleluia. Ok? Vamos então para a terceira estrofe. A terceira estrofe diz o seguinte: nossos males expiou, toda culpa resgatou. Deus concede a nós perdão, não há mais condenação. A universalidade da graça de Deus é outro aspecto que nós encontramos na Páscoa. A palavra de Deus, ela atesta essa verdade de maneira contundente e recorrente. Alguém, por favor, leia Romanos 8, capítulo 8, versículo 33 e versículo 34. Romanos 8, versículo 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso, obrigado. Percebam a afirmação que Paulo faz aqui. Jesus morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Nós, cristãos, sabemos que já não há condenação, porque Cristo, o nosso Salvador, morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado por Deus para a nossa justificação e foi também exaltado ao trono de Deus nas alturas. Ou seja, conceder o perdão está ligado a um ato de amor de Deus. Por meio da fé em Cristo, Deus declara a absolvição de toda e qualquer culpa que pesa sobre o pecador. Assim, então, não há mais condenação. É interessante que no mundo em que nós vivemos hoje, isso não é muito fácil de entender, porque vivemos num paradigma de justiça pelo qual não se pode ver o coração e a mente das pessoas. E é no coração e na mente das pessoas que encontramos a corrupção humana. Os paradigmas humanos de justiça são diferentes da justiça de Deus, que é perfeita e que é justa. Por isso mesmo, por essa razão, também a salvação que Deus nos concede está numa perspectiva muito maior. Esse é o motivo porque nós dizemos em nossa liturgia, que a graça e o amor de Deus, que estão acima de nossa compreensão humana, guardem os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. O anúncio de que Deus concede a nós o seu perdão e não há mais condenação é a boa notícia que precisamos ter presente em nosso coração. Essa mensagem é celebrada na Páscoa e cantada com alegria, pois estamos livres da condenação que pesava sobre nós. E assim, então, agora, nós temos paz com Deus. Eis a razão, eis o motivo dos cristãos se saudarem com as palavras de Cristo aos discípulos, Paz seja convosco. A gente vê isso lá em João 20, versículo 19. Se não há mais condenação, é por graça de Deus. Por isso que se repete no hino, aleluia, porque não há mais condenação, e porque é por graça de Deus. Então, passamos para a nossa última estrofe, que diz o seguinte: não há quem te seja igual, Rei Supremo Celestial, honra seja a ti, Senhor, tu que és o nosso Redentor. A mensagem da Páscoa cristã, ela não deve ser calada. Ela deve ser proclamada constantemente. E a mensagem que deve ser proclamada constantemente é que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Essa deve ser a mensagem da Páscoa. Tanto que na liturgia cristã, no domingo de Páscoa,
pastor entra na igreja e vai saudar o povo. Cristo ressuscitou. E a congregação responde: Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Todos os anos, nas semanas que antecedem a Páscoa, vemos uma intensa preparação para o que a Páscoa representa para o comércio. E o que a Páscoa representa para o comércio? Lucro. Ela não dá conta, ela... Então, somente lucro. Então, nós não podemos deixar, como cristãos, de ensinar aos nossos filhos e às pessoas próximas a nós sobre o verdadeiro sentido dessa data cristã. Mesmo os cristãos que têm atividades comerciais precisam lembrar e testemunhar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa que está em Cristo Jesus. O hino 111, o hino vitorioso ressurgiu no seu final, salienta que Cristo é o nosso Redentor. Ele é o Redentor do mundo inteiro. E essa verdade, ela precisa ser anunciada de todas as maneiras possíveis. E como nós fazemos isso? Podemos fazer isso utilizando textos, hinos, como nós fazemos agora, cânticos, pregações, sermões, uma simples conversa com uma pessoa, com a internet. A gente vê a internet lotada de coisas que, por vezes, são coisas tão ruins, né? Coisas tão pesadas, né? Por que a gente não enche a internet de coisas boas, de coisas cristãs, com a mensagem da Páscoa, com a mensagem que Cristo realmente ressuscitou? Os meios são os mais diversos. O meio e a tecnologia utilizada podem e devem ser diferentes, mas a mensagem da Páscoa não pode ser outra do que Jesus está vivo e vitorioso ressurgiu. Aleluia. Com isso, meus irmãos, finalizando este momento de estudo, essa deve ser a missão da igreja cristã, a comunhão dos santos, que por fé sabe que recebeu a salvação através de Jesus Cristo, o qual morreu na sexta-feira santa e ressuscitou no domingo da Páscoa. Nada a quem que seja igual, diz o hino. Sim, Cristo é o único e suficiente Salvador. Não há outro em todo o universo. Por isso que nós, que pertencemos ao povo de Deus, cantamos com muita alegria, cantamos com fervor, sempre louvando ao Senhor e repetindo sempre, aleluia, assim como cantamos neste hino. Tá ok? Então eu convido agora que nós cantemos de novo este hino. Convido que você cante com grande alegria, com grande fervor, este hino belíssimo, que fala justamente da mensagem principal da Páscoa. Vitorioso ressurgiu, aleluia. Cristo que nos redimiu, aleluia. Exultemos com fervor, aleluia. Vive está o Redentor, aleluia. Do sepulcro veio a luz, aleluia. Quem por nós morreu na cruz, aleluia. Ressurgiu o Redentor, aleluia. Exaltai-o com fervor, aleluia. Nossos males expiou,
aleluia. Toda culpa resgatou, aleluia. Deus concede a nós perdão, aleluia. Não há mais condenação, aleluia. Não há quem te seja igual, aleluia. Rei supremo celestial, aleluia. Honra seja-te, Senhor, aleluia. Tu que és nosso Redentor, aleluia. Muito bem.